Olá pessoal, eu sou a Mari e estou aqui mais uma vez com um áudio muito bacana e hoje falando para vocês sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, como essa ressonância mudou a minha vida. E o título é: Pode um evangélico fazer ressonância harmônica? Evangélico e ressonância harmônica. Pode? Meu relato de 1 ano. Então fica assim, a critério de cada um tomar esta decisão, né? Se faz ou não, mas eu te garanto, para mim foi maravilhoso, mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar, de ver o outro com muito amor. Não tive ainda casa, carro, apartamento, como diz na ressonância, né? Mas eu já estou quase lá. Eu comparo a minha vida após a ressonância como nas palavras de Paulo, que está em Coríntios 13:12, porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então, assim, para os evangélicos que têm, um conhecimento, os cristãos que têm, ou católicos, para os cristãos em geral que têm conhecimento da Bíblia, né, sabe do que eu estou dizendo. Então, para mim, eu vi a Bíblia como um enigma. Eu não conseguia realmente ver o que Deus estava dizendo, quais foram realmente os ensinamentos de Cristo. Porque, pensa comigo, Cristo foi o maior legado metafísico deixado neste planeta. E por que, se estudamos tanto a Bíblia e vivemos na igreja, não fazemos o que ele nos ensinou? Eu sempre me fazia esta pergunta. Eu não quero causar polêmica aqui, mas eu queria te perguntar, como é a sua vivência na sua igreja? Percebe? Como você age na sua vida cotidiana? Pensa nisso e pensa nos ensinamentos de Jesus. Está coerente com o que você vive? Se está, então está tudo bem, porque tudo está sempre bem, né? Então, se durante anos da minha vida eu fui muito presa a crenças limitantes. E crenças limitantes, né, são os nossos pensamentos negativos que nós temos de nós mesmos, as nossas atitudes. Atitudes que a gente tem sobre nós e que nos limitam de alguma forma. São também pensamentos impostos por alguém, geralmente desenvolvidos no período da nossa infância, que a gente carrega por toda a nossa vida, que os nossos pais nos ensinaram, né? O nosso ambiente familiar, como avós, tios, parentes, vizinhos, a vida cotidiana, a igreja. Ouvimos desde criança sobre medo do escuro, ou que você não vai conseguir, que se você viver isso, Deus vai te castigar, que rico não vai para o céu, que dinheiro não traz felicidade, que se você não der o dízimo, o pneu do seu carro vai furar. E entre outras crenças que a sociedade insere em você, né? E que a ressonância limpa, que quando você faz a ressonância harmônica do professor Hélio, você limpa estas crenças, mas você tem que deixar se limpar. E hoje, depois de 1 ano de ressonância, eu não deixei de ir à igreja, mas eu não sei mais se eu sou evangélica. Mas eu vou 2 vezes ao mês ou 1 vez ao mês. Eu trabalho num projeto muito bacana que eu gosto muito lá na igreja para ajudar as pessoas necessitadas. Mas eu não vivo mais naquela caixinha com aquelas informações que dizem que vou para o inferno e julgando as pessoas, me achando a melhor, a mais salva do que os outros, vivendo sempre com medo. Medo, achando que Deus vai me castigar. Não. Eu preciso somente ser bom e ponto final, e não tem ninguém me julgando para me mandar para o inferno. E eu não posso julgar ninguém também. As pessoas são o que elas são e o que elas querem ser. Mas dependendo do que é falado na pregação, eu transformo na minha mente o que eu aprendi com a física quântica, eu tiro o que eu aprendi com Neville Goddard, que explica a Bíblia segundo a metafísica. E quando você tem esse outro entendimento da Bíblia, os seus olhos se abrem. Você percebe que a Bíblia é um livro maravilhoso, escrito em metáforas com histórias para abrir a sua mente. Ela é como um mapa para lhe mostrar o caminho, mas que ela não é a única verdade existente. Forte isso, né?
o que eu aprendo é que eu tenho que ser puro amor, ser generoso, ajudar e ajudar as pessoas. E como a ressonância harmônica entrou na minha vida, bem, eu morei muito tempo fora do Brasil. Meu marido é estrangeiro e ele sempre tinha um sonho de vir morar aqui no Brasil. E eu não queria voltar para cá de jeito nenhum, mas quando o meu pai faleceu, minha mãe ficou só e então decidimos vir para o Brasil e cuidar dela. E eu fiquei muito triste com essa volta. Fiquei revoltada, depressiva. Li a Bíblia e pedi ajuda de Deus para eu sair daquela tristeza profunda. Pedi ajuda a Cristo para eu sair daquele estado, sabe, em que eu estava. Eu ia a médicos, eu tomava muitos remédios e nada adiantava. E um dia deitada, depois de brigar com Deus e falar para Ele que Ele não me ouve e eu não quero mais falar com você, eu fechei a Bíblia com muita raiva e dormi. E eu acordei com o barulho do meu celular e entrou uma mensagem de uma terapeuta holística maravilhosa chamada Kátia Semionato. E a mensagem dela dizia assim: eu sou filha favorita de Deus. E eu fiquei impressionada com aquela mensagem. Eu falei, vou abrir e vou ver o que tem aqui, né? Eu vou deixar o link para vocês dela também aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em ouvir. Ela tem um canal chamado Ser Felicidade. Quando eu ouvi a mensagem dela, me apaixonei. Ela tinha uma voz calma que me cativou e acalmou. Vi inúmeros vídeos dela. Fiz os cursos que ela tinha e as lives online. E conheci muitos professores espirituais que ela indicava. E minha vida mudou. Saí da depressão, curei as minhas dores, perdoei a minha mãe de mágoas passadas. E também porque eu achava, coitadinha, que a minha volta ao Brasil era culpa dela. E fui crescendo espiritualmente, crescendo. E com os ensinamentos da Kátia, também, porque ela sempre dizia uma frase da querida Byron Katie, que é assim: nada acontece para você, e sim tudo acontece por você. Então eu entendi a mensagem, que tudo que acontece é para o meu bem, para me ensinar alguma coisa, para me elevar, para que a mente se volte ao Criador. Tudo tem um propósito de me deixar mais perto de Deus, mesmo que eu não entenda naquele momento. Que tudo é Deus, tudo. E brigar com a realidade, a gente só perde quando a gente briga. E já o que aconteceu comigo com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto? E então uma amiga minha muito querida, que também seguia a Kátia Semionato, nós estudávamos juntas os vídeos de autoconhecimento. E essa amiga me passou um vídeo do professor Hélio Couto, da ressonância harmônica, e fiquei impressionada no primeiro momento. Achei o professor Hélio meio louco. Já no segundo vídeo, ele falou sobre Jesus e eu fiquei mais apavorada ainda. Eu tinha muito medo e pavor de assistir os vídeos dele. Eu pedia perdão a Deus quando eu ouvia. Eu orava muito, pedindo ajuda. Se aquilo que eu estava fazendo era pecado e caso fosse pecado, que eu desistisse de ouvir. Mais nada. O meu coração pedia para eu ouvir mais e eu continuava assistindo às aulas, que eram muito longas. As aulas do professor Hélio, e cada vez mais foi me tocando e abrindo a minha mente. E por que os medos? Os medos eram as crenças que me limitavam. Eu achava que ouvindo as aulas eu ia para o inferno, que é melhor não conhecer as verdades. Mas se a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu percebia é que eu ficava inquieta, chorava, olhava para o céu, porque eu já tinha sido escolhida. Eu já estava no meu processo de transformação, antes mesmo de fazer a ressonância, porque eu já tinha escutado com a Kátia Semionato, eu tinha feito 2 anos de aula com ela, e eu já tinha quebrado muitos paradigmas na minha vida, e muitas crenças limitantes também em relação à religião. Mas eu não queria acreditar. É incrível, né? Mas eu resolvi, estudei todo o caminho das palestras do professor Hélio Couto durante 3 meses, todos os dias. E eram vídeos longos, de 3 horas cada um. Mesmo com medo. E só pedi a primeira onda no final de fevereiro de 2022. E a onda é
um link que ele envia para a gente ouvir, colocar, né, no nosso computador, no celular, para a gente ouvir uma onda. E aquilo ali vai limpando, mas depois eu vou explicar para vocês melhor, assim, para quem não sabe, para quem sabe é o meu relato realmente do que aconteceu comigo. E eu sinto que eu tive um processo um pouco lento. Mas por quê? Porque eu estudei demais, porque eu analiso muito as coisas, esse perfeccionismo e essa timidez que eu tenho, então assim, me deixaram um pouco lenta. Mas o professor Hélio até diz, não precisa ler 1 milhão de livros e nem fazer 1 milhão de cursos. Você precisa agir, começar alguma coisa e deixar que o universo faça o resto. Mas eu só entendi isso depois de alguns meses de RH. Acho que no final da segunda onda para começar a terceira. Aí eu tive a coragem de criar, porque essas ondas, cada onda dura 3 meses. E foi então que eu tive a coragem de criar o canal e me atirar para as mudanças. E elas vieram como um rio dourado na minha vida e estão vindo sem parar. E o que é a ressonância harmônica, segundo o professor Hélio? A ressonância harmônica é um processo que se utiliza de ondas de informação que limpam gradativamente crenças limitantes e inserem no indivíduo novas informações para alcançar o seu crescimento em todas as áreas. E é uma ferramenta que você coloca todos os dias para ouvir. Deixa tocando e não precisa ouvir. Ela serve a propósitos evolutivos, conscienciais e espirituais. É uma ferramenta gravada em outra dimensão, não é terrestre. E para fazer ressonância, antes você precisa ver o caminho das palestras do professor Hélio, que são muitas aulas e elas são longas, mas maravilhosas. Eu vou deixar para vocês também o link das aulas e caso vocês queiram conhecer e começar, também tem o e-mail dele. E o que a ressonância fez comigo em 1 ano? Gente, hoje eu sou totalmente diferente. Foram muitas transformações na minha vida e ainda estou num processo enorme de transformação. Mas fiquei mais calma, corajosa, equilibrada, bondosa, grata, alegre, abundante, mais elegante. Passei a me alimentar mais saudável. Não sou vegana, mas estou preferindo comida mais saudável. Faço caminhada e yoga, mas eu já fazia isso antes da ressonância. Faço meditação. Passei a ser mais vaidosa, cuidar mais da minha aparência, da minha pele. Estou contente e muito alegre, gente, porque a alegria muda a vibração. A alegria, mesmo que esteja tudo dando errado, problemas vindo, a alegria muda o sentimento, te traz bem-estar, abre os teus olhos. Então coloque a alegria e veja o resultado. Eu mudei a minha maneira de falar. Eu falo com mais doçura e amor. Eu não critico ninguém, eu tenho muita compaixão pelos irmãos que sofrem e ajudo no que eu posso, e ajudando cada vez mais você se expande mais, a sua consciência fica mais expandida. E eu comecei a estudar muito também sobre física quântica, lei da atração, arquétipo. Conheci muitos professores espirituais, medito e me envolvo com Deus de uma maneira tão bonita e pura que eu não consigo explicar. Fico muito em silêncio. Tem uma solitude muito gostosa, muito grande, mas que me faz bem, muito bem. E quando você pede a ressonância, você pode enviar os seus pedidos, assim, qualquer pedido, né? O professor Hélio diz, qualquer pedido que você queira. Você pode pedir casa, carro, apartamento, relacionamento, emprego. Mas ouvindo todas as informações do professor Hélio no caminho das palestras, você vai ver que se você pedir espiritualidade, iluminação, e se deixar curar, você vai ter tudo o que você deseja, mas tudo mesmo. E não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama. A minha vida financeira nunca foi ruim, mas está muito melhor. O dinheiro aparece de uma maneira que só o céu mesmo pode enviar para mim. Eu trabalho com turismo e amo viajar, tenho muitos programas de viagem, mas neste primeiro ano de ressonância, eu viajei tanto. E tudo ia acontecendo de repente, o dinheiro ia surgindo e eu ia vendendo mais e mais. E isso foi muito bom, está sendo muito impactante, porque você pensa e cria.
pensa e cria. E não só no lado financeiro, mas na paz, na saúde, na tranquilidade. Passei a amar demais a natureza, que às vezes chega a doer no coração. Olhar as pessoas, as plantas, os animais com um amor que transcende qualquer entendimento. Soltei muitas coisas dentro de mim, perdoei muito. Deixei minha vida fluir, florescer. Passei por tristezas, dores, doenças, as chamadas catarses. Mas tudo isso faz parte da limpeza espiritual. E quando você entende isso, então você passa rápido. Aprendi que não preciso implorar para Deus me dar alguma coisa, chorar, pagar penitências, porque Deus não quer isso. Porque só de pensar que eu quero uma coisa, Ele me dá imediatamente. O que eu entendi é que a igreja te ajuda a encontrar um caminho. Mas para mim a igreja não deu realmente a chance de conhecer o Deus verdadeiro, bondoso que habita em mim e que eu sou um com Ele. Nós somos um. E Jesus disse isso também, eu e o Pai somos um. E quando você entende isso, tudo se transforma. Eu ando na rua ou sento na praça e observo as pessoas, elas estão sempre reclamando de alguém, ou estão com raiva, ou doentes. Outras andam como zumbis. E eu fico percebendo isso e pensando, meu Deus, elas não precisavam estar assim. Elas podiam estar felizes, com semblante tranquilos. Mas quando isso acontece, eu tenho a certeza que eu vendo as pessoas assim, eu também era assim. Eu andava assim. E isso é para me dizer uma coisa, é para me tocar, é para tocar algo dentro de mim e na minha evolução. Isso é Deus me mostrando como eu não devo ser. Eu às vezes fico triste vendo isso, sinto compaixão e eu ando com uma sensibilidade muito aflorada, uma conexão enorme com Deus. Ouvindo a voz dele, eu entendo os sinais que ele está enviando e penso como o conhecimento mudou a minha vida. Porque antes eu andava também assim na rua, eu estava dormindo e por isso que eu queria hoje que todos mudassem. Mas a boa notícia é que o mundo está se iluminando, o planeta está expandindo a consciência e talvez essa seja a volta de Jesus que a gente tanto fala, né, lá na Bíblia. Ou, né, não sei. Mas, gente, nós podemos ter tudo. Nós viemos aqui para este planeta para comer o melhor desta terra. Tem o suficiente para todas as pessoas viverem bem. E hoje, eu não sei te dizer se eu sou evangélica. Pode ser que daqui a um ano eu possa voltar aqui e te contar outra coisa. Estou num processo de mudança, mas entendo que as religiões realmente pregam um caminho até Deus. Na maneira delas, às vezes duras e de medo, mas é o que elas sabem fazer. Não estou criticando. Eu aprendi muita coisa com a igreja, muita coisa boa e sou muito grata aos pastores que passaram pela minha vida e me ensinaram tantas coisas. Mas eu só consegui encontrar todas as respostas com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu encontrei a minha paz. Tenho um longo caminho pela frente. Ainda tenho crenças que precisam ser limpas, mas isso vem com o tempo. Estou só no comecinho. Mas já é alguma coisa, né? E se vocês tiverem dúvidas sobre começar a usar a ferramenta do professor Hélio, estudem o caminho das palestras, peça a Deus sinal e se deixem levar, tá? Soltem-se, não puxem o freio, não travem a caminhada de vocês, porque senão vem as catarses, os problemas e atrasa o seu desenvolvimento espiritual. E hoje, como falei, tem um longo caminho ainda, né? Mas eu só quero agradecer esta chance de reconhecer o Deus vivo que habita dentro de mim. Eu estou muito feliz, de verdade. E se vocês quiserem solicitar a RH, a gente chama a ressonância harmônica de RH, você precisa assistir os vídeos que estão no site do professor Hélio, ler o livro Manual da Ressonância e depois você pede a onda. A onda, você pode pedir isso pelo site dele, né? Está disponível no site. Existe a onda paga e a onda grátis através da igreja de Atom. Mas isso está tudo explicadinho no site dele.
E o que a ressonância harmônica realmente faz é trazer Deus, os ensinamentos de Jesus mais perto de você. E você passa a ter um contato tão grande, tão intenso, que você se sente realmente como Deus. Porque, na verdade, você é a centelha divina dele. Então, a RH não vai te afastar de Deus, pelo contrário. Tá bom? E se vocês gostaram desse conteúdo e quiserem saber quais cursos eu fiz neste ano de RH, quais os livros eu li, quais os professores espirituais que me ajudaram, que eu sigo, quais os milagres que aconteceram comigo e como eles aconteceram, como passei pelas catarses e como que elas vieram, eu posso trazer um outro áudio para vocês falando tudo o que aconteceu, né? E se vocês também gostaram desse áudio, deixe o seu like, compartilhe com alguém, né, que estão assim precisando de ajuda ou de saber um testemunho, um depoimento, né, que queiram saber o que acontece com quem usa, né, essa ferramenta. Então, assim, ou deixe o seu relato para mim, eu vou gostar muito de saber como está sendo a caminhada de vocês com a ressonância harmônica. Vou ficar muito feliz, porque este é o amor que nos une. Então, assim, gente, gratidão a todos e todo o meu amor por vocês, tá bom? Escolha ser feliz. Até a próxima.